Faça um bom dia, faça uma boa tarde, faça uma boa noite. E aí, como é que você está? Tudo bem com você? Como tem passado? Tudo em ordem? E hoje nós vamos aqui agradecer a Deus por mais esse dia que Ele nos concedeu viver. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor sempre nos ouve. Envia-nos, Senhor, sabedoria para que a gente possa discernir cada vez mais os seus ensinamentos e colocá-los e aplicá-los em nossa vida. Que o Senhor ative a nossa identidade de filhos hoje, nesse momento, para que nós possamos reinar e governar sobre esse mundo que o Senhor criou, lindo, maravilhoso para cada um de nós. Que nós possamos ser irmãos verdadeiramente uns dos outros, que nós possamos realmente atuarmos como filhos, à sua imagem, criados, à sua imagem e semelhança. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede a graça de vivermos. E que hoje nós possamos fazer um memorial na nossa vida. É o único dia que nós temos. O ontem já passou e o amanhã nunca será amanhã, sempre será hoje. Por isso, ame mais, abrace mais, sorria mais. O sorriso faz com que a gente se aformoseie o rosto. Coração alegre faz o rosto ficar lindo, faz o rosto ficar maravilhoso, porque nós somos filhos de Deus e fomos criados para sermos felizes, fomos criados para sermos alegres. A alegria, ela vibra numa energia muito grande que nos dá paz, que nos dá que nos sacia, que nos sacia a nossa alma. E hoje nós vamos continuar então com Sabedoria, esse livro maravilhoso, e que nos está remetendo no capítulo 10 aos nossos antepassados, aos nossos pais, e aí está mostrando como a sabedoria guiou os nossos antepassados, guiou os nossos pais para fazer, porque nossos pais também não foram perfeitos. Eles também erraram. Hoje nós vamos ver uma história de Esaú e Jacó, que Jacó era trapaceiro, Então Deus não escolhe os perfeitos, e nem existe perfeito. Se você se julga perfeito, é porque você é muito religioso, A religiosidade, ela faz a gente assim achar que a gente é tudo perfeitinho e que Deus vai querer só os perfeitinhos. Não. Para de ser religioso. Seja uma pessoa espiritual, uma pessoa que sabe que é filho de Deus, mas que é pecador e que pode se redimir a qualquer momento, enquanto tivermos vida, Porque se a gente não se auto-perdoar, não perdoar os outros, não se redimir daquilo que a gente faz, nesse momento que nós estamos tendo a vida e sermos pessoas soberbas, o que vai acontecer com nós? Nós não vamos ter o perdão, e se hoje for o último dia de nossa vida, se formos soberbos, a soberba não vai levar a gente para o reino eterno. Pode ter certeza disso que não. Então nós somos filhos e nós erramos sim, mas que a cada momento que a gente erra, a gente já volte atrás, se arrependa e comece uma nova vida. E aqui nós vamos ver essa história hoje, contada no capítulo 10, que é maravilhoso, é um dos capítulos mais lindos da sabedoria. Então no versículo 5, ontem a gente falava, que aí a gente vai vendo o que foi acontecendo com aqueles que não buscaram a sabedoria, com aqueles que não buscaram o temor ao Senhor. A gente foi vendo o que foi acontecendo. Então a gente vai ler mais um pouquinho aqui ainda, hoje, no versículo 6, a continuação, lembra que eu falei da mulher de Ló, que virou estátua? A gente vai ver ela aqui hoje no capítulo 7 e 8, no versículo 7. Então o versículo 6 fala assim, E enquanto os ímpios
Veja, quem não busca sabedoria, quem não é sensato, acaba sendo ímpio, insensato. E o que acontece com os ímpios e insensatos? Eles perecem. Eles perecem. Por quê? Porque não busca sabedoria. Quem não busca sabedoria perece, né? Então aqui, ó, enquanto os ímpios pereciam, ela salvou um justo em fuga do fogo, em fuga diante do fogo que caía sobre 5 cidades. Aqui é a história de Ló, né? Como testemunho desta gente perversa, resta ainda uma terra deserta e fumegante. Resta ainda uma terra deserta e fumegante. Então, quando você não busca sabedoria, nós somos, né, quando nós não buscamos sabedoria, nós somos uma terra deserta, ou seja, uma terra que não dá fruto, uma terra que não prospera. Nós nascemos para dar fruto, para prosperar. E se a gente não busca sabedoria, somos uma terra deserta. Olha lá, ó, junto com árvores de frutos que não amadurecem. O que é frutos que não amadurecem? São frutos que não vingam, são frutos que não dá para você comer, né? Os frutos que não amadurecem, eles apodrecem e caem. São frutos sem sabedoria. Então nós temos que buscar sabedoria, porque olha, a sabedoria nos traz vida. A sabedoria é o próprio Jesus. E olha aqui, ó, então vamos lá. Aqui, ó, como testemunho dessa gente perversa, resta ainda uma terra deserta e fumegante, junto com árvores de frutos que não amadurecem, e a estátua de sal que se ergue como lembrança de uma alma incrédula. Por que uma alma incrédula? Porque a mulher de Ló, ela não acreditou que ela poderia sair dali para um lugar melhor. Ela gostava daquelas coisas, né, que não levava a nada, mas que no mundo era prazeroso. Então ela volta. Olhar para trás é você voltar. Lembra que eu dizia ontem que olhar para trás é você voltar àquilo que você quer sair. Se alguma coisa você não quer mais para sua vida e você decreta que você não vai mais fazer aquilo e logo atrás você volta atrás de novo e peca de novo e volta atrás de novo. Se você não se arrepender, você vai virar uma estátua, ou seja, você não vai prosperar, porque você não acreditou. Então aqui a estátua, ela representa uma incredulidade. Alguém que não acredita que pode dar certo, ir um passo para frente, mudar de vida, mudar de atitude. Você não acredita que vai dar certo, então você vira uma estátua de sal, ou seja, você não dá frutos. Você é uma árvore que não dá frutos. E nós nascemos para prosperar, para prosperidade. Então, se eu não estou dando fruto, é porque não estou buscando a Deus da forma como eu deveria buscar. Ou seja, não estou buscando sabedoria, não estou buscando discernimento, para que eu possa ter uma vida enraizada, né? Um galho, que eu seja um galho que dê fruto dentro da árvore da vida. A árvore da vida é o próprio Cristo, né? O próprio Deus. E olha aqui, ó, versículo 8 agora. Porque desprezando a sabedoria, não só se prejudicaram ignorando o bem, mas deixaram para os insensatos uma lembrança de insensatez, para que suas faltas não ficassem escondidas. Então, olha só, essa parte que fala da mulher de Ló que se transformou numa estátua é para deixar uma lembrança de que a insensatez não nos leva a nada. Sim, leva à destruição. Né? Leva à destruição. Não busquemos por sabedoria. Somente a sabedoria é que nos dá prosperidade. Lembra que na mão direita, na mão esquerda, ela tem vida longa, ela tem prosperidade, ela tem riqueza e honra. Em cada uma das mãos ela tem riqueza e honra, na outra mão ela tem vida próspera, vida com prosperidade. Mas a sabedoria, porém, olha aqui no versículo 9. Aqui já está remetendo ao quê? Aos filhos de Isaac. É Esaú e Jacó. A sabedoria, porém, libertou do sofrimento os seus fiéis. Por caminhos planos, ela guiou o justo que fugia da ira do irmão. Mostrou-lhe o reino de Deus e lhe revelou as coisas santas. Deu-lhes sucesso em suas fadigas e multiplicou os frutos do seu trabalho. Então aqui, olha, quando ele fala que por caminhos planos ela guiou o justo, ela sempre vai guiar o justo, aquele que teme ao Senhor, aquele que quer uma vida vinculada à árvore da vida, né?
Jesus Deus é o centro da árvore, nós somos, né? O próprio Jesus é o centro e nós somos os galhos. E se a gente fica preso aos galhos, nós vamos ter fruto, nós vamos dar fruto, nós vamos prosperar. E aqui ela está falando da sabedoria, né? Que liberta os seus fiéis. E ele está falando também de Jacó, porque Jacó, ele era trapaceiro. Se você for ler lá a história de Gênesis, você vai ver. Jacó era trapaceiro, ele fez um caldo. Esaú era caçador. E Esaú chegou cansado da caça e Jacó estava fazendo uma sopa de lentilha, um guisado. E o que acontece? Acontece que Esaú chega cansado e com fome, ele fala assim: me dá aí desse guisado para mim comer, me dá um pouco dessa sopa. Ele fala assim: não, só se você me der a primogenitude. Ou seja, os dois tinham nascido gêmeos. Mas, em gêmeos, os dois não nascem de uma vez só, certo? Então, Esaú nasceu primeiro. E Jacó nasceu depois. Então, na verdade, primogênito era já Esaú. Então, Jacó queria ser o primogênito, porque normalmente era o primogênito que herdava toda a herança do pai. O outro já herdava menos, não herdava quase nada. Então, era E o Jacó não tinha sido primogênito, era Esaú. Então, Esaú na fome, veja, a gula, gente, nós não fomos feitos. É uma coisa aqui interessante que a gente tem que falar também sobre a gula. Nós não fomos feitos para comer dia e noite, né? Nós somos corpo, sim, mas nós somos alma e espírito. E muitas vezes, para a gente estar conectado com Deus, para que nós fortalecemos o nosso espírito, muitas vezes não. Para que fortalecemos o nosso espírito, nós temos que fazer jejum. Então, o jejum nos faz ficar cada vez mais próximo de Deus, mais próximo do Espírito. E o que Esaú fez aqui? Ele não pensou em nada disso. Então, Esaú, ele não temia muito a Deus. E aí, o que ele fez? Com a fome dele, ele não estava nem aí. A primogenitude vai me valer de quê? Eu quero me sustentar agora. Então, por um prato de lentilha, pelo estômago, veja, ele vende a primogenitude, que era o quê? E era para eles, os israelitas, o filho primogênito é praticamente tudo. É um filho, o primeiro que nasce, é aquele que herda do pai, é aquele que tem responsabilidade sobre os outros, é aquele que tem que para guiar os outros, que tem que conduzir os outros para um caminho do bem. E ele vende simplesmente por um prato de comida. Veja, foi pego pelo estômago. Por isso que o estômago, a gente tem que tomar muito cuidado dele, porque senão a gente entra acabando pecando pela gula, né? E a gula é um pecado, né? Se a gente for ver, a gula é um pecado. Por quê? Nós não nascemos só para comer, né? Nós nascemos sim para sustentar o nosso corpo, mas nós temos a nossa alma também, que ela necessita de reflexão, de paz, de jejum, para que a gente possa se conectar com Deus. Quanto mais eu como, mais eu estou fazendo o quê? A vontade do meu corpo. E quanto mais eu faço a vontade do meu corpo, mais eu me afasto de Deus. Mas eu afasto de Deus por quê? Porque o corpo quer as coisas carnais, né? Quer as coisas deste mundo. O corpo quer as coisas deste mundo, não as coisas do mundo eterno da alma. Percebe por que a gente se afasta? Porque a gente vai ficando só como a mulher de Ló lá. Ela queria as coisas do mundo, então ela foi se transformada numa estátua de sal. Então veja. Então aqui Esaú, ele vende a primogenitude para o irmão. E depois Jacó, que era astuto, o pai dele, né, o Isaac, já estava no final da vida. E o que ele faz? Ele vai dar a bênção para o filho. Então quando ele dá a bênção para o filho, normalmente ele dava a bênção para o filho primogênito. Quando ele vai dar a bênção para o filho, a mãe dele, a Rebeca, ela fala assim: o seu irmão foi caçar porque seu pai pediu, então agora você faz o seguinte, vai lá e eu vou fazer uma comida aqui do jeito que seu pai gosta, como se fosse Esaú, e você vai lá e pede a bênção. E ainda Jacó fala assim: mãe, mas ele concorda com a mãe, né? Então não tira a culpa dele aí, ele concorda com a mãe. E a mãe dele faz uma roupa de pele peluda, porque Esaú era peludo, né? Ele tinha muitos pelos, ele era caçador, era peludo. E aí a mãe faz uma roupa para parecer. O Isaac já não estava enxergando, então ele vai lá e apalpa o filho. Você vai lá em Gênesis ler essa história, tá lá escrito. Ele apalpa o filho e ele faz o quê? Ele dá
a bênção também para Jacó. Então, na verdade, Jacó, ele faz umas trapaceadas na vida, mas ele teme ao Senhor. E quando ele ficou sabendo, né, que ele tinha bênção e o irmão ficou furioso, o irmão queria matar ele. Então aí por isso que a Bíblia fala aqui, né, na sabedoria fala assim, ó, ela o protegeu, não, aqui, quer ver? Porque por caminhos, né, planos, ele guiou o justo que fugia da ira do irmão. Mostrou-lhe o reino de Deus e lhe revelou as coisas santas. Deu-lhe sucessão em suas fadigas e multiplicou os frutos do seu trabalho. Depois Jacó, ele vai, ele trabalha, tanto é que ele vira, vamos dizer assim, né? Realmente um homem que teme a Deus. E aí Deus muda o nome dele para Israel. Então agora ele não mais chama Jacó, porque agora você cresceu, você realmente teme a Deus. Então agora você vai chamar Israel. Então a história de Israel vem de Jacó, né? Então a gente só vai ler aqui o versículo 12 para a gente terminar. Então, ó, ela o guardou. Ela quem? A sabedoria. O guardou de seus inimigos e o defendeu de todos os que armavam ciladas. Deu-lhe a vitória numa dura luta para lhe mostrar que a piedade é mais forte do que tudo. Aqui, essa dura luta, a gente pode também estar assimilando a luta que Jacó, ele lutou com o próprio Deus, pedindo a Deus a bênção. Se você for ler lá em Gênesis, você vai ver a luta de Jacó com o próprio Deus. Aí ele ficou manco de uma perna, né, na luta com Deus. Ele lutou com Deus para que Deus desse a bênção para ele. Então, e é aqui, ó, deu-lhe a vitória numa dura luta para lhe mostrar que a piedade é mais forte do que tudo. Ele queria a bênção, porque ele queria a misericórdia de Deus, ele queria o perdão de Deus, ele queria ser realmente um homem diferente, um homem transformado. E aí Deus dá a bênção para ele e o transforma no pai de uma grande nação, que a gente sabe, né, das 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Sai o quê? Sai, então, de Jacó, né? Que é chamado Israel. E nós vamos parar aqui, então, no versículo 13, que aí nós vamos dar continuidade amanhã. E aí a gente vai conhecer a história dos filhos aqui um pouco, né, no capítulo 10 da sabedoria, um pouco da história dos filhos de Jacó, inclusive de José, que é o que cita aqui, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado hoje dessa nossa reflexão de sabedoria, que é... De tudo isso, o que fica para nós? Fica para nós que nós temos que buscar cada vez mais a sabedoria, porque a sabedoria, ela nos instrui, ela nos mostra aquilo que nós temos que fazer aqui, enquanto filhos, enquanto reinantes nessa terra, para que nós possamos estar cada vez mais próximo de Deus, o Deus da vida, Deus de misericórdia, o Deus que luta com a gente, né? O Deus que está junto com a gente, lutando junto com a gente, mas para isso eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que buscar cada vez mais sabedoria. Fique com Deus, um beijo no seu coração.